A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno em sua nova fase, transmitido também através da TV aberta pelo satélite Embratel D2 no canal 126, além, é claro, do nosso canal aqui no YouTube. E você já sabe também que o programa vai transmitir apenas o quadro Lições do Manaim. Você que está acostumado com o quadro Lições do Manaim, o programa Anunciando o Evangelho Eterno nessa nova fase é o quadro Lições do Manaim. A gente tirou esse nome e continua chamando o programa de Anunciando o Evangelho Eterno. E isso é muito bom, uma vez que vamos ter mais tempo para fazer o programa e tratar dos temas afeitos associados à última escola bíblica dominical. Esse sempre é o nosso objetivo. Os outros quadros do programa você vai assistir na Escola Bíblica Dominical ou pela programação da TV Manaim. Por exemplo, os quadros Acessibilidade e também o quadro Organização e Método, você vai assistir na programação Perfeito Louvor e a aula para crianças vai estar dentro da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Esses quadros, eles passam a ser programas que são direcionados aos seus diferentes públicos e em horários distintos, na programação. E no programa de hoje, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, A Alegria da Vida Eterna e o Juízo sobre a Igreja Infiel. Depois da vinheta, você assiste ao novo programa Anunciando o Evangelho Eterno. E nessa nova fase do programa Anunciando o Evangelho Eterno, a gente começa a conversar aqui sobre aquilo que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical e temos a alegria de receber aqui os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, Pai, Senhor. Pai do Senhor, Josias, Sérgio e a todos queridos. Amém. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Muito bem. Você já viu, já falamos sobre isso, que o programa ele agora, ele tem a gente tem um pouco mais de tempo para abordar os assuntos da Escola Bíblica Dominical, da última Escola Bíblica Dominical, porque nós distribuímos o programa, já falamos isso no começo, em vários novos programas dentro da nossa programação. Nós temos o grupo de Organização e Método, já está estruturando essa nova fase, o grupo de Acessibilidade também, e os conteúdos de Perfeito Louvor e da aula para as crianças, intermediários e adolescentes já estão dentro da programação da Escola Bíblica Dominical e lá você tem acesso a esse conteúdo, que eram conteúdos antigamente desse nosso programa, que agora está focado nessa abordagem feita
sobre a escola bíblica dominical. Mas aquilo que você tinha antes, né, da sua participação dentro do quadro Lições do Manaim, lembra? Você continua participando. O QR Code está aparecendo aí na tela e você tem a oportunidade de interagir conosco, seja na forma de texto, seja na forma de vídeos curtos de até 30 segundos, que você pode gravar aí na sua cidade, na sua igreja, enfim, mandar para a gente e quem sabe não será o seu vídeo que vai aparecer na próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E agora nós vamos trazer aqui algumas participações que nos foram enviadas. Nós viemos agora de uma sequência onde nós tivemos o Trombetas e Festas, né? Aliás, estamos ainda repercutindo, Ainda estamos vivendo, né? vivendo a bênção do Trombetas Glórias e a Festas, Deus. terceira edição do Trombetas e Festas, um marco maravilhoso que nós tivemos e que nós estamos vendo e recebendo diversas experiências do Trombetas e Festas, né? O envolvimento, né, vamos dizer assim, notório, né, das igrejas, dos pastores, obreiros, né? Foi realmente uma experiência nova de evangelização. E o que nós vimos também é essa oportunidade que tivemos de uma maneira tão ampla de levar ao conhecimento do mundo inteiro Exatamente. o momento profético, ou seja, as trombetas, e também é uma festa, né? Porque a igreja fiel, ela está em festa. Fora, né, muito mais a festa que ela viverá na eternidade com Deus, mas ela já está em festa. E quantas pessoas comentaram conosco daquilo que receberam através do evento, das mensagens, dos louvores, pessoas, Josias, até ditas evangélicas, mas que nunca tinham ouvido sobre a volta do Senhor Jesus de uma maneira tão detalhada, tão didática. E esse preparo, né, que o Espírito Santo revelou, esses 3 meses de preparo, É isso mesmo. realmente foi assim, importante esse preparo espiritual, que eu tenho certeza que foi a experiência de todos. Parecia que nós estávamos lá no Manaim. A comunhão, o É isso povo, né, compenetrado, né? E isso que o Sérgio falou, realmente muitas pessoas que são até já ter uma experiência com o Evangelho, eles falam assim, eu nunca ouvi essa expressão, marcadores proféticos. Que coisa, né? A gente É isso mesmo. vai marcando, né, as pessoas. Alguns aspectos também que eu gostaria de ressaltar, um deles nós recebemos uma quantidade impressionante de veículos de imprensa que estiveram lá no Manaim para fazer a cobertura e como eles resumiram, né, o evento em 2 aspectos principais: organização e solenidade. É isso mesmo. Além, obviamente, né, isso numa visão profissional, de comunicadores que são, mas além, obviamente, um evento profundamente espiritual, né? E isso é uma coisa que eu queria ressaltar. Uma outra coisa, foi muito interessante a gente ver aquela expectativa da chegada e as coisas acontecendo e os projetos se concluindo. Um deles, chegamos a 1 milhão de inscritos no canal, né, na semana, antes da festa. E a gente vendo tudo isso acontecendo e pensando, da mesma maneira que a festa está chegando, que o momento está chegando e o júbilo que o momento trouxe, a expectativa da volta de Jesus, né? Se não quero nem levar para esse lado, mas se o Trombetas e Festas ou o Trombetas e Festas já foi essa experiência maravilhosa, quanto mais será, né, o momento em que no abrir e fechar de olhos Glórias a Deus. nós estivermos com o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se esse evento nos traz um júbilo tão grande, quanto maior será o júbilo. Amém. Que isso é aqui no momento do arrebatamento da igreja. Amém. Glória a Glórias Jesus. a Mas Deus. a gente volta a tratar do assunto, até porque está vinculado, né, àquilo que nós temos tratado. Claro. Mas antes disso, vamos trazer aqui participações de irmãos que enviaram suas mensagens para nós nesse QR Code que você está vendo aí na tela, e que falaram sobre o programa, né? Como é que esse programa repercute nos irmãos que estão no Brasil e também no exterior. Vamos acompanhar aqui. Alexandre Ferreira, que é do estado de Pernambuco,
da cidade de Parnamirim, no estado de Pernambuco. Ele diz o seguinte: o programa tem sido uma grande bênção para a minha vida e significa abastecer nossas candeias no preparo para o arrebatamento. Mais uma vez a referência a esse momento profético que o Trombetas e Festas buscou levar como informação sobre o aspecto histórico e profético para todo mundo. Davi Caum, de Vitória, Estado do Espírito Santo, escreveu o seguinte para nós: o programa é fonte de refrigério para o nosso coração. Sinto a operação do Espírito Santo tocando a minha alma e me levando a uma comunhão maior com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê essa experiência? Porque embora a gente esteja aqui de uma forma até relativamente descontraída, né? Não é um culto o programa, mas o mesmo Espírito que fala no culto também é aquele Espírito que fala, que toca no coração. Por isso essa experiência do Davi de sentir tocado pelo Espírito Amém. Santo. Maravilha. Não estamos aqui para fazer alusão a qualquer coisa que não a direção do Espírito Santo e a voz do Espírito Glórias a Santo, é Deus. aquilo que o Espírito Amém. Santo tem falado. Vamos assistir agora 2 rápidos vídeos, né, que foram enviados para nós. Um deles é do nosso irmão Carlos Henrique Cardoso. Ele gravou o vídeo juntamente com a sua família, essa família de Manaus, no estado do Amazonas, e na sequência a nossa irmã Joyce, de Ouro Branco, Minas Gerais. Vamos assistir aos vídeos. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Carlos Henrique Cardoso. Estou reunido aqui com minha família, minha esposa Socorro, minha filha Ana Larissa, meus filhos Daniel e Mateus Henrique. Estamos aqui dando um testemunho do programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido uma bênção no estudo da palavra e na revelação. Esperamos que todos os irmãos tenham a mesma bênção. Somos aqui de Manaus, Amazonas, da Igreja da Cachoeirinha. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Joyce, eu moro em Ouro Branco, Minas Gerais, faço parte do Ministério do Pastor Everton, e hoje eu queria deixar aqui um breve relato sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno, né? Sempre eu e minha família temos a oportunidade de assistir, e é um programa que tem agregado nas nossas vidas os valores espirituais, além de reforçar o nosso aprendizado, né, da escola bíblica, tudo que temos aprendido quando assistimos o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Isso se reforça, reafirma na nossa vida como servos e nos fortalece espiritualmente, como um preparo também para o momento que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Joyce, o Carlos Henrique, o Davi e o Alexandre e todos os demais que mandaram as suas participações para nós. É uma alegria receber a participação de vocês, receber esses comentários, a importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Enfim, é uma alegria muito grande. Quer participar? O QR Code está aí na tela. É só você enviar a sua participação. Quem sabe, repito, não será a sua que vai aparecer na próxima edição do programa, tá bom? Vamos então para o tema que nós vamos abordar hoje e aquela expectativa, né? E eu queria pedir a vocês, né, propor a vocês, porque quando a gente fala de Cantares de Salomão, a gente está falando de uma experiência com o amor dos amores, é o cântico de cânticos. É uma experiência da noiva da igreja fiel com o noivo, o Senhor Jesus, e ao mesmo tempo se descreve ali a experiência daquele ou daquela igreja infiel, daquela igreja que fica, né? E outros aspectos também, como Israel, né? A relação do Senhor com Israel, que estão dentro do livro de Cantares. Então, em todo o tempo, a gente vai estar falando sobre o encontro da noiva com o noivo, né? A alegria do momento maravilhoso do arrebatamento, como a gente comentou um pouco antes aqui, o momento da igreja com o Senhor Jesus, que foi a essência da mensagem trazida no Trombetas e Festas. Então vocês fiquem à vontade para circular entre Trombetas e Festas e a Escola Bíblica Dominical, Amém. Que também, naturalmente, está dentro dessa linha. Então eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa expectativa, sobre a alegria do arrebatamento, sobre aquilo que a igreja vive nesse momento e que a gente consegue perceber, seja no livro de Cantares, seja nesse momento profético que nós estamos vivendo, Trombetas e Festas, né? Salmo 2, que foi utilizado ali, e outros textos da palavra, e eu quero deixar vocês à vontade para vocês tratarem sobre esse assunto.
Na verdade, todo objetivo, ou o objetivo maior do Evangelho, do Senhor Jesus, da obra do seu Espírito, do Trombetas e Festas, qual é o maior objetivo? O anunciar a vida eterna com Deus. Então, tudo que o Senhor Jesus fez aqui neste mundo estava voltado para o resgate, a salvação do homem e dar-lhe a oportunidade de aceitar essa verdade e ter o direito à vida eterna. Quando a gente vai para Cantares, você bem citou, há diversos aspectos, mas tudo deságua no quê? Vida eterna com Deus. A igreja fiel que um dia morará nas mansões celestiais. Esse evento, Trombetas e Festas, da mesma maneira, se propôs e fez, glórias a Deus por isso, a anunciar. No caso do evento, também acrescentar que essa oportunidade está terminando. Em breve Jesus vai voltar, mas tudo está em torno da vida eterna, da chance que o homem tem de gozar a vida eterna. Pegando esse gancho aí do pastor Sérgio, e vocês podem até aperfeiçoar, que alguém me perguntou assim, um convidado assim, por que esse nome? Interessante, né? Trombetas e Festas. Chama atenção. É um nome diferente, entendeu? Aí, falei assim, durante o evento você vai entender. E ela realmente entendeu, porque quando falou no toque das trombetas, né? Depois eu expliquei para ela que a salvação é uma festa, o batismo com o Espírito Santo é uma festa, os dons espirituais é uma festa, a comunhão da igreja. Quando o pecador se arrepende, não tem uma festa? É uma festa. Nos céus? Então você vê que às vezes a gente que já convive, né, não presta atenção nesses detalhes. Uhum. Mas chamou a atenção da pessoa. Por que esse nome, Trombetas e Festas? Me chamou muita atenção esse convite, Trombetas e Festas. Então, a igreja fiel, como o Sérgio falou, ela está numa jornada rumo à grande promessa estabelecida por Deus, que é viver na eternidade. É viver nas mansões celestiais que já estão preparadas. Glórias a Deus. Essa caminhada envolve, claro, percalços, desafios, investidas, né? A oposição à fé, tudo aquilo que vem para atingir a comunhão. Há muitas dificuldades. Há um mundo mergulhado em crises diversas que cada dia vão se aprofundando, né? Vai se agravando, afetam a todos, mas a igreja, ela está vivendo este momento ímpar, singular, profético, que é o momento do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Há uma expressão que ela pode facilmente ser utilizada para o mundo que nós vivemos, que é caos. O mundo está mergulhado no caos. E você pode tanto perceber essa realidade de uma maneira genérica, ou seja, no atacado, em relação a todos os aspectos, como você pode perceber essa realidade em aspectos diversos. Por exemplo, como é que está a família? Está um caos. Como é que está a sociedade do ponto de vista da moral? Está um caos. Como é que está a sociedade do ponto de vista da natureza, da ecologia? Está um caos. Da religião. Da religião, está um caos. Segurança alimentar. Tudo, está um caos. Da energia, né? As expectativas em relação ao futuro de uso das matrizes energéticas estão deixando o homem... A situação climática. A situação climática está um caos, né? E você está vendo que esse processo, ele não regride, ele só aumenta, ele só piora, né? Dia após dia você está vendo. Né? Com efeitos cumulativos. Então, é uma realidade esse caos que... E me permita, Josias, porque o crente em Jesus, ele passa por isso também.
Ele não está numa Ele tá redoma. imune, né? Ele sofre os Ele reflexos. sofre os reflexos. Só que essa é a questão mais importante. O coração daquele que tem uma experiência de salvação está na eternidade. Ele está pulsando. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Então, a sua esperança não é naquilo que está nesta vida, mas é na volta do Senhor. Nós estamos é na com vida os pés na terra. A igreja fiel. Mas o coração dela Glória está a no Deus. Está céu. no tempo de Glórias Deus, a está na Deus. eternidade, Amém. está na promessa. E a nossa esperança não é que Jesus venha. Nós temos certeza que ele vem. Amém? A nossa esperança é que ele venha logo. É que o Bem Maranata colocado. se É isso cumpra mesmo. logo. Essa é a Amém. nossa esperança. Nós oramos por isso, né? Glórias O a brado Deus. da igreja, que é um brado que se fez ouvir no mundo inteiro, trombetas e festas, Glórias a não Deus. só a percepção do que está acontecendo, sob o ponto de vista histórico e profético, mas também de dizer, olha, há um povo que diz, ele vem, Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Né? É aquilo que a gente já conversou, já foi objeto de conversa nossa aqui, o Espírito está dizendo vem e a esposa também está dizendo vem, porque a esposa repercute o que o Espírito está dizendo. Glórias ao Senhor. Essa é a nossa experiência. Agora, nesse contexto, e pegando como gancho isso que vocês acabaram de dizer, da igreja, ela está sofrendo os reflexos, né? Ela está sendo há um trabalho, há uma operação contínua de um mundo em rebeldia, né? E do Deus desse século, que está por trás disso tudo, no sentido de tirar da igreja. E quando a gente fala da igreja, é importante dizer isso, quando a gente fala da igreja, fala de você que está assistindo, né? Amém. Você como igreja. Não é da igreja instituição simplesmente, não é da igreja grupo religioso. Eu estou falando de você como igreja, tirar do homem, de cada um de nós. Há uma operação no sentido de tentar tirar. E na medida em que a gente entende e está aos pés do Senhor e foca, como o Daniel disse, né? O coração está na eternidade, nós vamos seguir, continuar. E eu vou ler um texto que fala sobre isso e para que vocês façam um comentário que está em Apocalipse capítulo 2, verso 10, e que diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você tenta ler esse texto do ponto de vista da razão, né, existe aí uma incoerência. Como é que você é fiel até a morte, né, e vai ter a coroa da vida? É um contrassenso. Pela razão, é um contrassenso. Mas para quem está com o coração na eternidade, isso é maravilhoso. E esse texto, entre tantos ensinos, ressalta o dinamismo da salvação. Então, eu tive uma experiência, no meu caso, quando eu tinha 16 anos de idade. Se passaram 40. Passaram 40 anos. Mas eu não posso viver daquilo que eu experimentei décadas atrás. Eu tenho que continuar lutando pela fidelidade e pela salvação na minha vida, porque senão, se não for até a morte ou até a vinda do Senhor, qual o valor? É verdade. Né? E aí há um aspecto interessante, antes do seu comentário, Daniel, me perdoe, há um aspecto interessante sobre isso que você falou, Sérgio, é que da mesma maneira que a fidelidade ela não envelhece com o passar do tempo, a operação do Senhor também não envelhece. Ao contrário. Ao contrário. É novidade de vida. A cada manhã. Amém. A cada amanhecer. Quer dizer, ser fiel ao Senhor não é simplesmente ser fiel a uma experiência de 40 anos atrás, porque todos os dias ele tem uma nova experiência para nós. Ele tem o renovo, ele tem a alegria da salvação, né? Ele tem a bênção, apesar das lutas, né, que estão aí. Fica patente na Bíblia, né, na palavra de Deus, fica muito patente essa questão que o Sérgio falou aqui da fidelidade, é que a Bíblia mostra com clareza que não existe fidelidade estéril. Não existe fidelidade estéril. Naquilo que você é fiel ao Senhor, aquilo vai produzir, glória a Deus, e vai gerar algum benefício, algum valor. Então, esse texto, ser fiel até a morte, vai gerar, é o que você falou, pela lógica é um contrassenso, mas pela fé
você ser fiel até a morte, você tem como recompensa vida eterna. Glórias Glória a a Deus. Jesus. Amém. Que bênção maravilhosa. Bom, a gente está se aproximando a cada dia desse grande momento, né? Dessa grande bênção, desse último, podemos assim dizer, marcador profético para a igreja. Amém. Né? Nós estamos nos aproximando desse momento da volta de Jesus para a igreja ainda nesta vida, ou seja, o momento da saída. E Cantares também traz essa informação. Cantares capítulo 5, verso 1 diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Bom, a gente está falando de alegria, de festa, de bênção, de arrebatamento. Maravilha, hein? E esse texto? Bem, trombetas e festas. Porque é chegada a hora da festa. Glória a Deus. O texto aponta com clareza. É evidente que a mirra na Bíblia tipifica, fala das lutas, dos sofrimentos, porque a mirra é aquela planta que quanto mais ela é pisada, ela é esmagada, mais ela exala perfume. Mas aqui diz que a mirra já foi colhida. Já foi colhida no Calvário, Amém. no Getsêmani, né? Então já foi colhida a palavra, o favo de mel fala da palavra, a doçura da revelação, a palavra que não volta vazia. Amém. Bebi o meu vinho, é a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. O leite fala do novo nascimento. Isso tudo é festa. Tudo faz parte da festa da salvação. E que maravilha ver que no livro de Cantares, séculos e séculos antes, aliás, um segredo, um mistério que foi aberto para a obra do Senhor. Então o livro de Cantares já profetiza tudo isso que claro, a salvação, a vida eterna, mas a vitória da igreja, a festa que a igreja fiel participaria. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler um texto agora no Evangelho de Mateus para a gente fechar esse assunto e passar para o assunto seguinte. Mateus capítulo 25, verso 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Nesse Glórias aspecto a do Deus. reino preparado desde a fundação do mundo, há um alcance que a igreja tem e que muitos negligenciam, e que no Trombetas e Festas nós tivemos a oportunidade de trazer esse alerta, é que há um projeto desde a fundação do mundo. Amém. Há um projeto de Deus. Esse projeto é eterno e esse projeto ele caminha segundo a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus. Homem algum consegue alterar esse projeto. E o que a igreja tem pelo Espírito Santo é a revelação desse projeto. Ela enxerga esse projeto. Ela enxerga esse projeto nos sinais que estão acontecendo à nossa volta. Ela enxerga esse momento do projeto. E é um projeto que vai acontecer. Quer queira o homem, quer não queira o homem, vai acontecer. Né? E é um projeto que está estabelecido, definido, em execução, com quase todas as suas etapas concluídas, provadas e comprovadas na palavra e nos acontecimentos. E agora estamos às vésperas do seu encerramento. Glórias ao Senhor. Aqui na terra. E está aqui a recompensa dos fiéis. A recompensa dos fiéis. E um detalhe, Jesus, se você me permite, está preparado desde a fundação do mundo. Então o pastor Gideuti sempre cita, nos seminários, que tudo já está decidido na eternidade. Nada está sendo de improviso, porque não é a história que dirige a igreja, é o profético que dirige a Amém. igreja. A história obedece o profético. Isso. E muitos não sabem disso. A história evidencia o profético. Exatamente. Então já está tudo decidido.
as coisas, né? Então, esta bênção, como diz o texto ali, é a grande herança que um pode receber. Glórias ao Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Falamos de festa, falamos de anúncio, trombetas, anúncio, festa, né? A maior festa da igreja, as bodas do Cordeiro, Amém. né? Que está por acontecer. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela trata esse dia como o grande e terrível dia do Senhor. Então, é grande para quem vai estar na festa. É terrível para quem vai viver o juízo. É isso mesmo. Né? Então, ao mesmo tempo que a palavra e que a mensagem do Trombetas e Festas nos levou a entender a bênção que nos está sendo preparada, né, para o momento do arrebatamento, também levou as pessoas a entender que há um juízo. Né? Há um juízo para aquele que for infiel. Como é que a gente pode entrar por esse caminho aqui nessa nossa conversa? Deus coloca diante de cada um de nós uma escolha. O caminho da vida, o caminho da morte. É o livre-arbítrio. Claro que o que Deus quer, Ele nos ama e nos amou, continua nos amando de tal maneira que entregou o seu Filho, que derramou o sangue, o sacrifício perfeito. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem crê será salvo. Agora, quem não crê, já está condenado. Aí vem a condenação. Então, o mundo, a igreja infiel, ou seja, aquele até que teve experiências, mas que negou a fé, se desviou, o juiz está posto. Josias, como você disse antes, não importa se alguém crê ou descrê, é o projeto de Deus que está colocado. Cabe a nós que queremos a bênção, estarmos entregues, caminharmos no Senhor, rumo à promessa feita por Ele. Glória a Deus. E os marcadores proféticos, eles não são, eles são avisos, sinais, não só para a igreja. Esses marcadores proféticos, né, estão para todos, para o mundo inteiro. Então o mundo, ele está devidamente avisado. Porque a palavra tem sido pregada nos 4 cantos da terra. O Trombetas e Festas foi um dos mecanismos para essa pregação, destacando, né? Então, através desse evento, a palavra foi divulgada, as profecias, os marcadores proféticos no mundo inteiro. Há de se destacar a posição, como diz a palavra, da igreja infiel, composta por aqueles, como o Sérgio disse, que tiveram experiências com Deus, conheceram o Senhor Jesus de uma certa forma, ou mais ou menos, viveram até bênçãos do Espírito Santo, porém, uma igreja fiel, que até tem um rótulo, infiel, que até tem um rótulo, um título de cristã, mas que se divorciou do Espírito Santo, não vive o Evangelho, desviou do projeto da salvação, limitando simplesmente a rituais, a conceitos, a liturgias, né, a teologias, a filosofias, e com isso o profético foi abandonado. A gente vê no livro de Cantares tanto um aspecto quanto o outro. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto o aspecto da igreja fiel e da alegria e da bênção e daquilo que ela vai desfrutar na eternidade, quanto o aspecto daquela igreja que fica. E é importante que haja essa percepção, porque o homem precisa saber qual o balizamento, quais os requisitos, o que o Senhor espera. E o livro de Cantares, ele é preciso, né, no momento em que ele traz isso. Ele é cirúrgico nessa revelação de trazer o que o homem precisa, que a igreja, e aí mais uma vez a gente se dirige de maneira pessoal, no singular, né, o que você precisa. Isso é importante, né, para ser igreja fiel. Até porque a igreja infiel, depois que o Senhor Jesus voltar e ela se der conta, ela vai buscar o Senhor, só não vai encontrar. Porque a igreja fiel, a fiel terá subido, o Espírito Santo vai embora, ela vai querer
mas será tarde. Isso é imprescindível Busquei que seja, e não achei. que seja compreendido. Né? Existe, de fato, um momento em que a igreja infiel vai se lembrar de tudo, mas não vai achar. Vamos lá, vamos trazer um texto em Cantares para a gente trabalhar esse aspecto que foi trazido. Cantares capítulo 5, verso 6 diz assim: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Interessante que essa expressão, ela mostra exatamente o oposto daquele texto que fala assim, que buscar-me-eis, né, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quer dizer, no tempo aceitável. Há um tempo da oportunidade, há um tempo aceitável, há um tempo em que o homem pode encontrar o Senhor. Mas o texto que nós lemos está dizendo que vai ter um tempo que aqui aqueles que ficarem não vão mais encontrar. Porque essa profecia é exatamente do momento a igreja subiu, a fiel, e a infiel está aqui, ó. Busquei, não achei, não me respondeu. O amado, né? O amado arrebatou a igreja fiel. O arrebatamento aconteceu. O amado, o noivo, que é o Senhor Jesus, se foi. O Espírito Santo entregou a igreja nos braços dele. E agora ficam as recordações tardias, os remorsos, né, Sérgio? Os remorsos É isso mesmo. da igreja fiel. Chegou o tempo da grande tribulação, do sofrimento e um juízo, né, que diz a palavra, não é isso? É isso mesmo. É interessante, há um aspecto nesse texto de Cantares que diz assim: eu abria o meu amado, mas o meu amado se tinha retirado. A expressão final, né, do Trombetas e Festas, beijai o filho, né, aquela expressão final. E era cultural, né, na época do Senhor Jesus, que quando alguém vinha para visitar ou para estar na casa de outrem que o recebia, né, o beijo, o ósculo santo, era uma demonstração de que ele era bem-vindo, de que era uma pessoa importante, que era uma pessoa amada. Inclusive aconteceu aquele episódio quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro, né, e Jesus falou assim: eu cheguei e não me beijaste, para Simão, né? Não me deste o ósculo. Né? E a expressão final foi beijai o filho. Então, é abrir ao filho, é receber o filho. Foi o que os discípulos no caminho de Emaús fizeram, entendeu? Fica conosco, Senhor. É receber o filho com amor, entendeu? Como alguém importante, querido, amado, com prazer de receber. Mas a igreja fiel, quando tentou fazer isso, já infiel. É infiel, Eu falei rápido aqui, mas a igreja é infiel. Quando abriu, já tinha passado a oportunidade. O filho já não estava mais. Ficou só as recordações. O meu amado já se tinha retirado. Entendeu? Isso é muito sério. E é nosso papel como igreja. Amém. Trazer esse alerta para todas as pessoas. Eu vou ler um texto no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25, verso 41, que também reforça isso que nós estamos tratando aqui. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é um complemento, né? Daquele primeiro texto. Do vinde benditos meu Pai. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se nós nos apegarmos apenas aos textos bíblicos que ressaltam a bênção da vida eterna com Deus, a gente passa por um texto desse: Senhor, louvado seja o teu nome, que eu estou do outro lado. Amém. É isso mesmo. É verdade. Eu estou do outro lado. A minha escolha, Senhor, minha escolha no sentido do meu livre-arbítrio, de usar do meu livre-arbítrio e escolher a tua bênção, Senhor, me coloca do outro lado. Glórias a Jesus. Porque a palavra, ela é clara também em relação aos juízos para aqueles
que não quiserem a bênção. E os avisos estão aí. Estão todos aqui. A palavra é como espada mesmo, né? Ela é muito definida, tanto para a igreja fiel quanto para a infiel. Precisa. Glória a Jesus. Bom, a gente já está caminhando para o final desse programa, né? É sempre uma festa. Tem aquele louvor que diz assim: essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E nós estamos vivendo Glória a Deus. uma realidade, né, de uma alegria que só aumenta e que não para. A gente continua repercutindo essa alegria, né, seja pelo Trombetas e Festas, seja pelas experiências que estamos tendo as igrejas essas últimas semanas em ceia de glorificação, e bendizendo ao Senhor por estarmos de fato vivendo esse momento. O Senhor nos deu a bênção, de estarmos vivendo esse momento profético maravilhoso. Há um transbordar do Espírito. Transbordar do Espírito Santo. É o Pentecostes, né? É o Pentecostes do fim. Já viu o Pentecostes do início? E lá, né, logo após a morte, ressurreição e a assunção do Senhor Jesus, e agora estamos vivendo o Pentecostes do fim. É o mesmo Pentecostes, mas com a evidência da ação do Espírito Santo no final. Bom, a gente então, nesse momento que a gente caminha para o final, eu vou pedir ao pastor Daniel para trazer uma palavra, fazendo uma aplicação disso tudo que nós conversamos à vida dos irmãos que estão nos assistindo. Queridos, Deus Pai Todo-Poderoso, pelo seu infindo amor, enviou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, derramar o sangue na cruz e remir o homem, dando-lhe a oportunidade da salvação. Portanto, é hora de buscar o Espírito Santo com toda a diligência e ser por ele guiados aos caminhos de santificação, ao caminho da salvação, ao preparo para o arrebatamento da igreja. Portanto, queridos, não há tempo a perder, porque breve, muito breve, a trombeta soará, e num abrir e fechar de olhos, a igreja fiel será arrebatada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, sempre no final do programa, a gente mostra esse QR Code que está aparecendo aí na tela, tá? E ele é para você participar também do programa da semana que vem. De que maneira? Na medida que você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e que o seu celular é redirecionado para o WhatsApp, ali vai aparecer uma pergunta que nós estamos te propondo. E ao responder essa pergunta, você participa do programa da semana que vem e nos ajuda a fazer o programa da semana que vem, porque ali está um aspecto que foi proposto na última Escola Bíblica Dominical, né, e que vai balizar o programa da próxima semana. Essa semana nós não vamos trazer esses comentários, porque nós tivemos o Trombetas e Festas, né? Então a gente deu uma parada nesse aspecto, até o próprio programa ele não aconteceu por conta daquelas lives que estavam acontecendo, uma sequência de lives. Então a gente a partir de agora volta a atualizar, né? Então você aponta a câmera do seu celular e você participa na semana que vem com o seu comentário acerca da pergunta que está lá. Não vou fazer a pergunta aqui agora, não. Quer descobrir qual é a pergunta? Vai lá, né? E você vai descobrir qual é. Está ligado à Escola Bíblica. E que invariavelmente está ligado à Escola Bíblica Dominical, tá certo? Queridos, a gente então caminha para o final. Aliás, a gente agora está mais tranquilo com relação ao tempo, né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Eu queria que vocês pudessem contar, vocês que estavam nas suas igrejas no dia de Trombetas e Festas, né? Eu estava no Manaim, ali todo aquele trabalho, e já falei, inclusive, sobre a repercussão da imprensa, a forma como a imprensa percebeu, não só a imprensa, autoridades dos diversos poderes, judiciário, legislativo, executivo, autoridades militares que estavam presentes, convidadas. Aqui do Estado do Espírito Santo, por exemplo, os prefeitos das principais cidades do estado foram para lá, as pessoas queriam estar ali, participar e tal, e repercutiram muito bem aquilo que viram ali, seja sob o ponto de vista do que viram, seja por conta do Manaim, ficaram encantados com o Manaim, aqueles que nunca tinham ido,
né? Seja a mensagem que foi marcante na vida de todos eles, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um promotor aqui do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com a esposa, encantadíssimos com aquilo que estavam vendo, né? Mas eu queria aproveitar alguns minutos que a gente ainda tem e vocês falarem um pouco sobre uma ou duas experiências nas igrejas de vocês que vocês tiveram no Trombetas e Festas. Josias, é muita coisa para contar. Não, resume, Sérgio. Eu vou dizer assim de maneira genérica. O que a gente percebeu, eu percebi na igreja em que eu estou como pastor, foi que as pessoas, algumas disseram assim, como é tudo organizado, como tem ordem na Igreja Cristã Maranata. Isso chamou a atenção. Pastores evangélicos de outras denominações que estiveram, ficaram muito extasiados com esse aspecto e, principalmente, com as palavras, com a mensagem. Também ouvi muito testemunho, porque, claro, nas igrejas a gente recebeu a transmissão. Mas pessoas, estou falando aqui só de visitantes, não estou nem citando a igreja mesmo. Mas os visitantes, eles se sentiram como se estivessem no Manaim. Então foi assim algo muito maravilhoso, maravilhosa percepção das pessoas, da comunhão, gente que de fato se sentiu liberta. Eu durante a semana, o evento foi no domingo, aí durante a semana, uma jovem, acabou o culto de quinta-feira, me procurou e disse assim, pastor, aliás, o culto de ceia, né? Não tiver uma ceia da semana, jovem que visitava e dizia assim, pastor, fruto do Trombetas e Festas, eu estou decidida. Quando é o próximo batismo, glória a Deus, eu quero descer as águas. Então, assim, foram muitas experiências de pessoas libertas, resgatadas, que tiveram um encontro com o Senhor. Glória a Jesus. Você também bem genérico. Faço minhas todas as palavras do pastor Sérgio. E me reporto à sua introdução, porque não é força de expressão, não. Eu sei que a igreja do Sérgio também foi assim, e Castanheiros recebeu centenas, não é força de expressão, centenas de visitantes que entraram pela primeira vez numa igreja Maranata. E a percepção delas foi organização, solenidade. A igreja estava em profunda reverência. É como se nós estivéssemos realmente dentro do Manaim. Glória a Jesus. Cantando os louvores juntos, respondendo a mensagem, respondendo assim na forma de glorificação, né? E teve por coincidência, foi um convidado meu, eu fui dar uma assistência a ele, ele estava com os olhos lacrimejados. Fez questão de sentar no primeiro banco, frente, assim, e falou assim, eu entendi uma coisa hoje, pastor Daniel. Eu entendi que eu preciso querer Deus e não ter medo do inferno. Coisa mesmo. Quer dizer, é uma coisa assim que aquilo que a pessoa usar eu entendi o que ele estava querendo dizer, assim. Ele falou assim, o desejo dele agora de ter uma experiência com Deus superou, né, todo o receio, né, o medo, né, do outro lado. Amém. Então ele saiu dali quebrantado, sua esposa, seu filho, né, agradeceu, né. E eu tive um batismo, Sérgio, na sexta-feira. O encontro foi no domingo, né? Eu tive um batismo na sexta e pessoas que foram também no evento, também já querendo, né, desejosas de se batizar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos agora colhendo os frutos, né? É isso mesmo. Colhendo os frutos daquilo que o Senhor tem nos dado. Bom,
Vamos então encerrar o programa. Mais uma vez, uma bênção estarmos juntos aqui. A paz do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Pai do Senhor Josias, Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Muito bem, a gente então chega ao final de mais uma edição da nova fase do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Lembrando para você que nos assiste através do YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, não deixe de entrar aqui nos comentários, colocar o seu comentário. Isso é muito interessante, tá? Ajuda também o nosso canal, ajuda a anunciar o Evangelho Eterno, porque a plataforma vai oferecer o canal para mais pessoas. Continue o trabalho de crescimento do canal, né? Chamando as pessoas a se inscrever. Isso é uma bênção, isso amplia o nosso alcance. Então, está aí o convite para você que nos assiste pelo canal. E você que está nos assistindo pela TV, canal 126, via satélite, tá? Também esteja não só conosco nas outras, nas demais programações desse canal, demais conteúdos da nossa programação, mas também fale deste canal para o seu vizinho, para o seu amigo, para a pessoa do trabalho, né? Vamos lá, vamos continuar nessa caminhada, levando a mensagem, levando o Evangelho Eterno, anunciando a toda criatura que Jesus está por voltar, está às portas, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.